Moçada, Bom dia, moçada. bom dia. Ó, vou acelerar, vou nem esperar muita gente, você já viu que eu já coloquei a gravação ali, porque começou a chover e eu já perdi um pedaço da aula do segundo ano com instabilidade. Então, vamos aproveitar o tempo que a gente tem aí, tá bom? Seguinte, estava falando para vocês, temos aí uns 15 aí, uma galerinha. Show. Nós paramos aqui ontem, não é verdade? E retornamos. Estão me ouvindo e me vendo bem? Agora sim. Top. Como eu estava falando, né? Vamos tentar acelerar o processo por causa desses cortes de sinal aí, porque começou a chover, a internet aqui é fibra de papel, sacou? Veja, nós paramos aqui nesse ponto. Um fio retilíneo percorrido por corrente elétrica. Travou de novo? Travou, mas já voltou. Voltou. Vamos retornando então. Um fio retilíneo percorrido por corrente imerso num campo magnético. Diz para você que as carguinhas aqui, os elétrons, recebem uma força Fzinho e que a força resultante no fio seria NFzinhos, né? Que é o famoso quem vê bem sem óculos. Perfeito? É claro que a carga dos elétrons é a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, e que nós temos aqui N vezes E, o famoso Q, a quantidade de carga, o quiné. Então, a gente pode muito bem chamar a força magnética nesse fio de N vezes Q, de Qzão. N vezes E, carga vezes velocidade, campo e seno do ângulo. A outra coisa importante aqui que a gente precisa lembrar é que a velocidade desses elétrons dentro de um fio aproximadamente constante pode ser calculada como distância sobre tempo. Que distância? Ah, o tamanho do fio, né? O comprimento que eles vão percorrer dentro desse campo magnético. E em quanto tempo? O intervalo de tempo para sair de um lugar e chegar até no outro. Dessa maneira, nós podemos escrever a velocidade como sendo distância sobre tempo. Legal. Distância sobre tempo. E olhando para essa equação, e aí é de forma satisfatória, porque você pode pensar assim, nossa, Simon, mas por que o cientista vai pensando em todas essas tramas? Porque, cá para nós, quando você pega um fio percorrido por corrente e mergulha ele dentro de um campo magnético, quais são as únicas informações que você tem desse fio? 1, o comprimento do fio. 2, o campo magnético que você mergulhou. E 3, a corrente elétrica que está passando no fio, né, que dá para você medir, dá para você calcular. Eu não tenho velocidade dos elétrons, eu não tenho quantidade de carga, eu não tenho número de elétrons no fio. Então, tem muita informação que a gente não tem, ok? Então, esse N aqui, né, que é o número não de voltas, tá? É o número de cargas que eu tenho aqui, por favor. Lembra que ontem a gente estava falando que tem um monte de elétrons aqui, e cada um desses elétrons recebe a ação de uma força magnética pequenininha, e o somatório dessas N forças equivale à força magnética total no nosso fio. Perfeito? Tranquilo, Lucas, Terra. De boa. Então, veja, eu tenho corrente aqui. É só você lembrar que corrente é fluxo de cargas, quantidade de cargas sobre o tempo. Então, a força magnética sobre um fio percorrido por corrente é carga por tempo, corrente. L, comprimento. B, é o campo. E seno de θ, a gente está repetindo ele. Ontem o Gabriel viu, é a fórmula do Bill, né, Simon? É o Bill sem θ, o Bill sem óculos, né? Fórmula da força magnética sobre uma carga, quem vê bem sem óculos. Força magnética sobre um fio, Bill sem óculos. É a resposta da pergunta, né? Quem vê bem sem óculos?
Bill sem óculos. Então, se você puxar aqui para cima e reorganizar, a força magnética pode ser em um fio representada por Bill sem óculos ou Bill seno de teta. Essa é a fórmula que a gente estava buscando chegar nela. Está aí, né? De toda essa brincadeira, a gente chega no Bill seno de teta. E essa fórmula tem uma aplicação fantástica. Qual a aplicação fantástica? O motor elétrico. É mesmo, Simon? Claro que sim. Perceba. Imagina que você tem um campo magnético aqui no plano uniforme orientado para a direita, e a gente vem aqui dentro desse campo magnético e coloca uma espira retangular. Perfeito, padrinho? Ela é chamada de espira porque é um sólido vazado, um fio, né? E é chamada de retangular, pelo amor de Deus, né? Porque tem esse formato. E aí, nós vamos colocar nessa espira uma corrente elétrica, ó, que vai entrar aqui pela esquerda, subir e, portanto, girar num sentido horário. Por que, Simon? Porque eu quis assim, tá bom? No sentido horário. E essa é a corrente elétrica fluindo aqui. Olha que demais. Imediatamente, o próprio Ampère olha para essa situação e fala assim, opa, se tem um fio percorrido por corrente, mergulhado num campo, tem força magnética sobre ele. É claro que a força só acontece se eu tenho campo, corrente, comprimento, temos, mas dependendo do ângulo, né? Aqui, lembra, campo entrando, o fio está aqui, nós temos um lançamento perpendicular. Aonde que eu não tenho força magnética? Quando eu tenho lançamento paralelo. Então, esse pedaço de fio aqui em cima, que está paralelo ao campo, não tem força magnética sobre ele. E esses dois pedaços aqui embaixo estão até fora do campo já, né? Mas se tivesse dentro do campo, também não teria força magnética sobre eles. Aonde eu tenho força magnética? No fio da esquerda e no fio da direita. Por quê? Porque são perpendiculares, ok? Ao campo magnético. Como é que eu faço para enxergar a força magnética nesses fios, né? Tanto desse lado quanto naquele lado? Regra do tapa, padrinho. Agora, eu vou te dar uma moral. O que a gente analisou aqui ontem? O movimento dos elétrons. Até perguntei, né? E alguém respondeu aí, não lembro quem. Se a corrente vai para a direita, acho que Rodrigo, os elétrons vão para a esquerda. Não é isso? Agora, para você não ficar nessa confusão de elétron para a esquerda quando a corrente vai para a direita, você pode usar a própria corrente na regra do tapa. Desde que você lembre-se que a corrente, que vai representar agora a velocidade das cargas, ela representa o movimento de cargas positivas, ok? A corrente elétrica como sendo um movimento de cargas positivas. Dessa forma, padrinho, nós vamos ter aqui, ó, campo magnético para a direita e polegar para cima, porque nesse fio, nesse pedaço de fio, a corrente está para cima. Só que a corrente é o oposto de elétrons. Os elétrons estão para baixo, mas eu quero analisar a corrente. E corrente elétrica eu analiso com a palma da mão, movimento de cargas positivas. Então, campo para frente, corrente para cima, a palma da minha mão está apontada para onde, moçada? Nesse fio, para dentro ou para fora? Para fora. Não, para dentro. Para dentro. O tapa está empurrando esse fio lá para dentro. Isso significa que esse pedaço de fio todinho está recebendo uma força magnética entrando. Ô Simon, eu achei que entrando e saindo era só para campo. Não, é para força magnética também, ok? Agora, analisa o lado de lá. Campo magnético indo e agora a corrente elétrica descendo. A palma da minha mão está apontada para fora. Significa que o fio do lado de lá vai receber uma força magnética saindo.
Posso fazer uma pergunta bem cretina? O que acontece? Vou até usar a maravilhosa. Tá aqui. Na sua cabeça, tá? O que acontece se isso aqui é uma espira retangular, vazada? O que acontece se esse lado aqui for empurrado para dentro e o lado direito for empurrado para fora? Vai ficar girando? Ela vai girar. Vai estabelecer um torque. Rapidão. Vai estabelecer um torque. E aí o Lucas Terra já entendeu na prática o que acontece no experimento, né? No motorzinho elétrico que a gente faz em casa, né? No YouTube tem várias formas para fazer. Vai ser estabelecido aqui, João, um torque. Olha que coisa maravilhosa. E esse torque, claro, carrega uma energia de rotação que, ligado a um eixo de um carro, por exemplo, pode, por transmissão, estabelecer uma energia cinética de movimento. Esse é o grande princípio físico do motor elétrico. Uma espira percorrida por corrente imersa em um campo magnético. Dependendo da forma como a gente vai emergir, ela vai se movimentar. Claro, né? No momento em que ela fizer isso aqui, ó, não atua sobre ela a força magnética, porém, por inércia, ela vai continuar girando. E na hora que a força bate de novo, ela vai ficar nesse movimento de giro. Quanto mais forte a corrente, mais forte é o campo, mais forte ela vai girar. Alguém me chamou? Foi eu. Esse Fala. negócio aí vai ficando quente? Vai ficando? Aquece muito? Aquece muito isso aí? Por conta de... Não, porque Depende, né? a corrente, Dissipa. a corrente ela não é tão gigantona assim, tá, Gabriel? Mas muita da corrente é dissipada, né? Tem que ter um sistema de arrefecimento, sim. Porque é perdido. Mesmo motor elétrico, mesmo sendo de um rendimento muito bom, ainda assim tem perda. Ô, Sá, Eu? eu acho que ó, o Gomes ia terminar a pergunta, hein? Ou não? Não. Não? E aí, Aqui. desculpa, só um minutinho. Só Não, um minutinho, vai, pode ir, vocês pode ir. dois. Só um minutinho. Se nós temos aqui, ó, um eixo de rotação, isso é um bônus para você, tá? Mas caso apareça, né, já envolvendo a mecânica de Tarsis, né, se eu tenho um eixo de rotação, que é o meio, claro, se eu sei calcular a força sobre esse fio, bioseno de θ, e eu conheço a distância, né, que lá no primeiro ano a gente chama de braço de força, não dá para a gente calcular o momento, o torque de rotação. Daí que vem o torque do motor, né? O que é torque? Força vezes braço da força. Então, se eu tenho um braço legal e se eu tenho uma força legal, eu tenho um torque massa no motor. Então, se preciso for, pelo amor de Deus, né? O campo é constante, a corrente é constante, a força nos dois fios é a mesma. Só que uma entra do lado de lá sai, mas em módulo é o mesmo valor. Então, se você sabe calcular a força e consegue meter o braço aqui, você consegue calcular o torque em Newton vezes metro. Perfeito? Aí, voltando para vocês aí, porque eu acho que o Gabriel e o Lucas iam fazer uma pergunta. Braço de força é a distância, Aldo, do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação. A gente estudou isso lá no primeiro ano, lá no finalzinho do primeiro ano, na frente A, provavelmente foi Netinho, né, que ensinou para vocês, quando você tinha uma régua, aí um pregão aqui, né, aí aplicava uma força aqui, ó. Então, da força até o local do eixo de rotação, que era chamado de braço de força, talvez na época o Netinho chamou de distância, para vocês, né, botou só D, é comum também de acontecer, mas o torque, ou o momento, é definido como sendo FB, tá bom? Que é força vezes o braço da força. Braço da força, por definição, é a distância perpendicular entre o ponto que está aqui, né, de rotação, o eixo de rotação, até a aplicação de força que está acontecendo aqui. Por que a distância perpendicular? Porque tem que fazer 90 graus com a direção da força. Isso é o braço da força. Ficou claro, Aldo? Tchum, 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 tchum.
entendeu. Ô, Sá, Fala, Lucas. você apagou o trem que eu ia te perguntar. Pergunta. Como é que foi a dedução do negócio aí que você apagou? Eu falei que a força magnética no fio é N vezes a força sobre cada elétron que percorre no fio. Uhum. É isso. Só que a força sobre cada elétron é quem vê bem sem óculos. Então ficou N vezes quem vê bem sem óculos. Eu chamei N, número de elétrons, vezes a carga de cada um deles, de cargona. N vezes E, não é verdade? Número de elétrons vezes a carga de cada um, de cargona. E chamei a velocidade dos elétrons de distância sobre tempo. Que distância? A distância do fio que eles percorrem no tempo que eles demoram para percorrer. Claro que nenhum desses dados a gente tem, né? Só que eu fiz isso para usar carga sobre tempo e chamar carga sobre tempo de corrente. O kit que a gente já aprendeu há um tempinho atrás. Uhum. Por isso que ficou ILB, Bil sem teta. Marininha me chamou. Naquela hora que você fez ali a regra da mão direita, Aham. você substituiu a velocidade que fica no dedão pela corrente? Isso, porque aí eu estou substituindo a corrente como movimento de cargas positivas. Então, aqui seria velocidade das cargas positivas, como se fosse, ok? Então, coloquei a corrente para cima, dizendo que o movimento é para cima. Agora, olha como também daria certo. Se ao invés de pegar a corrente, eu pegasse os elétrons. Só que aí eu teria que lembrar, terceiro ano, que se a corrente está subindo, os elétrons estão descendo. Então, olha como ficaria a minha mão. Elétrons descendo, campo para lá. Aí você fala, mas Simon, o que representa os elétrons? O dorso da mão. E se os elétrons estão descendo e o campo para lá, o dorso da minha mão está apontado para onde? Para dentro. Pá! E se é para dentro, olha o sentido para dentro funcionando. Então, vai funcionar com elétron, usando o dorso, ou vai funcionar com a corrente, usando a palma. Tanto faz, tanto fez. Sabe? Eu? Isso aí não é trabalho, não? Essa força vezes o braço aí? Não. Trabalho é força aplicada num deslocamento, parece, né? F vezes D. Inclusive, força vezes deslocamento é Newton vezes metro, que equivale a Joule. E aqui é Newton vezes metro, que equivale a Newton vezes metro, e não Joule. Olha que doideira. Momento? O momento tem a unidade igual a de trabalho, só que para trabalho, que é uma força aplicada ao longo de um deslocamento. Entenda que a questão aqui é a seguinte, preste muita atenção. O que é trabalho? Uma força para um objeto deslocar. O que seria isso? Transladar. Aqui é rotação. Aí muitos estudantes assumem isso aqui como sendo uma energia de rotação. Entendeu? Newton vezes metro, só que não é energia, é momento. Okay? Momento é rotação. É rotação, perfeito. Tá. Lá no primeiro ano a gente... Lá no primeiro ano a gente aprende como sendo o torque como tendência de rotação dos corpos. Quanto maior o torque, maior é a rotação. Menor o torque, menor é a rotação. E o símbolozinho de torque é esse 6 aí. Ou tal, né? Esse, lá da matemática, do Word, o minúsculo esse, o tal, ou o momento, né? Porque torque, na verdade, é um momento linear, né? Que a gente aprende e é mais comumente chamado assim. É mais elegante chamar de momento linear do que de torque, ok? Ô, Sá, Mais elegante. Fala, meu amado. o RPM, ele vai entrar como unidade medida no torque ou não? Não, de jeito nenhum, tá? O RPM é rotação, frequência, é no frequência de giro, né? Ele está relacionado ao torque. O torque é quem faz girar, top. Aí, relacionado ao número de voltas por segundo ou por minuto, entra a frequência, ok?
lá no nosso RPM, o frequenciômetro. O nosso torque aqui é o quilograma força metro, né, que é vendido em carro, ou Newton vezes metro, que é vendido aqui para nós na física, já é a unidade torque. Tem relação, mas não é a mesma coisa. Tem que ficar bem claro.